Olá, tudo bem? Giovair aqui quem vos fala, esse é mais um vídeo da nossa série 365 maneiras de melhorar a sua saúde, onde eu estou liberando um vídeo por dia, aproximadamente às 18 horas. O assunto desse vídeo é o azul de metileno, e se você quer conhecer com mais detalhes, deixa eu já falar para você que eu tenho uma aula completa, de mais ou menos 1 hora, explicando com mais detalhes então sobre o azul de metileno. Muito possivelmente, se você caiu nesse vídeo, a razão é que você então já conhece ou já ouviu falar do azul de metileno, mas eu vou explicar então o azul de metileno que eu utilizo e os 3 motivos então que faz com que eu utilize constantemente o azul de metileno, tá bem? O azul de metileno ele é considerado um nootrópico, ou se você colocar aí no Google para você pesquisar, você vai descobrir que o nootrópico é também conhecido como uma droga da inteligência, onde você ao utilizá-la você vai ficar então mais inteligente, e posso garantir que isso é verdade. Mas já garanto para você que o azul de metileno não é uma droga que você então encontra na farmácia, você até encontra o azul de metileno na farmácia, mas não é desse que eu estou falando. Eu quero falar para você do azul de metileno nootrópico, para que ele estimule então também a sua inteligência. Claro que lá na aula você vai ter mais detalhes, se você clicar então no link que está aparecendo aqui em cima, aí você vai conhecer então como é que funciona o azul de metileno, como é que ele age no seu organismo, as quantidades que pode fazer com que você mude então a cor da sua urina, mas eu vou te mostrar os 3 motivos pelos quais então eu utilizo o azul de metileno. O primeiro deles então é que ele estimula então a neurotransmissão então dos neurônios dentro do nosso cérebro, ou seja, ele vai estimular ali as conexões e ele vai aumentar então 2 hormônios que eu gosto bastante. O primeiro dele é a serotonina, que é conhecido também como o hormônio da felicidade, vai deixar você mais feliz, constantemente mais sorridente, vai também estimular a norepinefrina, que também é conhecido como o hormônio que acaba estimulando ali também, um pró-hormônio, desculpa, que acaba estimulando também ali o seu humor. Então pessoas que são mal-humoradas, pessoas que têm depressão, pessoas que estão ansiosas, pessoas que têm oscilação de humor, vai se beneficiar bastante então ao utilizar então do azul de metileno. Essa é a primeira razão então porque eu gosto então de usar o azul de metileno. Segunda razão que eu utilizo então e gosto muito do azul de metileno. A segunda razão é que ele aumenta a energia mitocondrial. Puxa vida, que nome estranho é esse, Giovair? Nós precisamos então de uma célulazinha que esteja então constantemente com energia para queimar. É mais ou menos uma fogueira que precisa então de lenha, precisa então de madeira, precisa então de combustível para estar ali produzindo energia. E as nossas célulazinhas, nossas pequenas células, nós temos mais de 1 trilhão de células dentro do nosso corpo, elas precisam então de energia. Então uma vez que nós tomamos então o azul de metileno, ele aumenta então a captação e a produção também das mitocôndrias. Logo, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter mais energia, vamos ter mais disposição, vamos ter mais clareza mental, e isso vai deixar-nos também mais inteligente. E a terceira delas, e foi essa a razão principal, então, que eu inclusive pesquisei sobre o azul de metileno e desenvolvi, então, também dentro da minha marca, então, para poder comercializá-lo, que eu já vou falar para você como é que você pode adquirir também um dos melhores azul de metileno que você vai encontrar no Brasil, tá bem? É importado, eu já falo para você. O terceiro é exatamente a neuroproteção. Ele protege, então, o seu cérebro. O primeiro, então, radical livre, que ele se forma, então, dentro do nosso organismo, ele vai fazer com que, infelizmente, então, a nossa célula aonde ele tocar, ele vai então destruir então ali aquelas células se for em grande quantidade. E o que acontece é que, como ele tem um efeito antioxidante, então o azul de metileno, ele vai pegar então esse superóxido, que é o primeiro radical livre que é produzido então dentro das nossas células, e vai então transformá-lo de uma forma mais simples para você entender em água. Ou seja, ele não vai permitir que se estenda então em grande quantidade em excesso dentro então do nosso organismo e não vai permitir então que a gente fique estragado, porque a razão de você então causar uma oxidação é você estar estragado. Eu gosto sempre de dar o exemplo aquele da batata ou de qualquer fruta que quando você corta ela muda de cor imediatamente, ela está passando por um processo de oxidação. Ou seja, se você usar então o azul de metileno, ele vai proteger então o seu cérebro, não permitindo então que o seu cérebro fique estragado. E essa é a razão que eu gosto bastante de utilizá-lo. Eu gosto mais de utilizá-lo exatamente após então eu fazer uma leitura, após ou até mesmo um pouquinho, alguns minutos antes, que eu preciso então passar por algum teste, ou eu estou estudando então alguma aula, ou eu vou dar então alguma aula, para que ele estimule imediatamente a ação, porque a ação dele é exatamente dentro de uma janela de 5 horas, é a ação máxima dele, ou seja, você pode tomá-lo até 3 vezes dentro de um intervalo aí de 5 em 5 horas, para que você então tenha constantemente esse benefício então do azul de metileno, tá bem? E o azul de metileno,
Esse aqui que você vai encontrar então na minha loja virtual, tem aqui embaixo então o link na descrição, ele tem exatamente 0,5 miligramas então por gota, ou seja, você vai poder tomar tranquilamente de 4 a 8 gotas que não vai saturar no seu organismo. Quem entende melhor, ou se você já assistiu aquela aula completa que eu deixei aqui para você ver, você já sabe as quantidades ideais que você deve então tomar. E agora eu vou mostrar como é que você toma o azul de metileno. Você vai simplesmente pegar aqui um copinho com água, vai abrir então o seu azul de metileno, tá? Esse que eu tenho aqui não vem assim nessa fórmula, porque para eu conseguir manter um bom preço, eu tive então que mudar então a embalagem, tá? Mas ó, esse modelo aqui, você simplesmente pega aqui a água, pinga aqui ó, 1, 2, 3 gotinhas. Opa, nem deu 3. Espera aí, deixa eu pegar mais uma aqui. 3, 4 gotinhas e você já vai ver a mudança então na água, ó. Olha só que incrível. Bem bonito, por sinal, né? Aí você dá uma mexidinha, simples assim. Se quiser colocar até 8 gotas também não tem problema. De uma maneira segura, tô tomando aqui 4 aqui. E aí você vai então automaticamente conseguir esses 3 benefícios que eu acabei de explicar para você. Claro que são muito mais. Deixa eu beber, né? São muito mais do que 3, então, benefícios, mas esses 3 eu separei, então, para mostrar para você que você vai ter uma grande melhoria. Ou seja, vai deixar você muito mais inteligente, vai proteger, então, o seu cérebro para você, então, prevenir-se, né, de uma maneira, claro, a longo prazo, de um Alzheimer, de um Parkinson, de uma esclerose múltipla e também, claro, proteger então de você não ficar então esquecido, porque o principal objetivo dele de uma smart drug, ou também a droga da inteligência, é deixar você mais inteligente, ou seja, na hora que você precisar então de fazer um cálculo, na hora de você precisar então de uma informação, essa informação vai vir correndo então ali no seu cérebro para você poder entregar onde você precisa entregar, tá bem? Deixa aqui então o seu comentário se você já usou então azul de metileno, se você já usa, a quantidade que você então utiliza e se você já assistiu a minha aula completa também sobre o azul de metileno, um dos meus vídeos mais assistidos aqui do meu canal. Lá você vai entender tudinho que você precisa então sobre o azul de metileno. Do mais é isso, conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.